Olá, tudo bem? Eu vou falar mais um pouco hoje sobre a nossa vida aqui. E eu vou falar hoje um pouco sobre da maneira que eu entendo, assim, sobre, porque tem muitos assuntos bem complexos e tem cada um entende de uma maneira. Então eu vou falar sobre a alma. Você acredita que você tem alma? Você está na fase de alma vivente ou de espírito vivificante? Eu vou me basear em dois livros aqui, no dicionário e na Bíblia. Mas é um videozinho bem pequeno, bem curtinho mesmo. E aí eu vou falar mais um pouco, outro dia eu vou falar mais, porque como eu falei, é bem complexo. Não tem como falar assim, em poucas palavras, para a pessoa entender tudo, né? Mas eu, da maneira que eu entendo, a pessoa no princípio é uma alma vivente. No começo, quando ela não tem conhecimento de espiritualidade. E depois, quando ela vai adquirindo o conhecimento espiritual, isso tem a ver com a alma também. Ela o espírito está junto com a alma. Junto, mas no sentido, a pessoa tem que se aperfeiçoar espiritualmente falando. E eu vou puxar então esses assuntos aqui na Bíblia. Vou ler primeiro o dicionário aqui primeiro. Primeiro eu vou ler o dicionário aqui para ter uma ideia se a pessoa. Porque tem ideias até que diz que a pessoa não acredita em nada, né? Então eu pergunto assim para a pessoa. Então a pessoa ela se entende, se compara com o quê? Com nada, assim, não tem sentido a vida. Então eu para mim, no meu ponto de vista, a pessoa começa a se conhecer melhor quando a pessoa observa todo o conjunto, né? Porque a pessoa só fala uma coisa e não fecha no conjunto, como sempre falo, aí não. Mas eu vou ler aqui no dicionário Aurélio, diz assim: alma tem a ver com princípio de vida. Ele separa, assim, esse é o número 1. Número 2 é princípio espiritual do homem. O que eu falei? Tem a ver com o princípio espiritual do homem. É uma alma, mas é um princípio. A alma é um princípio. Aí, número 3 diz assim: conjunto das faculdades psíquicas, intelectuais e morais de um indivíduo espírito. Aí já está andando mais um conhecimento sobre a questão do espírito. Vou ler de novo aqui o número 3 aqui, que diz assim: o conjunto das faculdades psíquicas, intelectuais e morais do indivíduo espírito. Depois, número 4, sede dos afetos, sentimentos, paixões. Isso já puxa mais para o lado da alma. Isso tem a ver mais com a alma do que com popularmente espírito desencarnado e número 6, coragem, ânimo. Número 7, veemência de sentimento, entusiasmo. Número 8, pessoa, indivíduo. Número 9, condição primacial, essência.
Número 10. Interior de cilindro. Tá, isso já é outra coisa material, né? Sobre um cilindro de arma de fogo, tá? Vai. Mas o que mais envolve nós aqui, o que eu li agora, tem mais umas coisas assim, mas tem outra vez, tem a ver com coisas materiais. Ah, mas dá para perceber que tem bastante coisas que falam sobre a alma. Então, eu acredito que assim, da maneira que eu entendo, a gente veio a existir através da alma vivente, sem conhecimento espiritual. Por essas e outras dicas que tem na Bíblia, dá para entender bastante coisa assim que no princípio, quando a pessoa não tem um conhecimento espiritual, a tendência é de praticar muita coisa que não convém. E isso traz problema para a pessoa. Então é um conjunto amplo, por isso que falei agora há pouco que isso aí envolve muita coisa. Essa compreensão e essa aceitação real de cada dito da Bíblia e do próprio dicionário, isso envolve a nossa vida aqui. Mas eu vou falar agora um pouco sobre a Bíblia. Acho que vou falar só um ponto só aqui. Porque como eu falei, é um videozinho bem curtinho mesmo e agora já tem 7 minutos eu falando aqui. Mas então eu vou ver aqui. Isso está em 1 Coríntios, que eu vou ler agora, que Jesus fala um pouco sobre a alma, o que acontece com uma alma e o espírito. Então isso que eu vou ler está em 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu vou ler mais o versículo 45, e o 46 e o 47. Eu vou ler esses versículos aqui, né? Porque isso tem uma série de explicação nesse capítulo aqui, nesses versículos, antes, um pouco desse que eu vou ler agora, e continua explicando bastante coisa sobre essa questão. Mas eu vou ler então, vou começar a ler o versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Ó, esse Adão que está se referindo é todos nós aqui. Ele está dando uma dica lá sobre Adão, mas a gente observando a continuação aqui, está claro que é para todos nós. Esse dito lá é sobre o Adão, porque começa muita coisa lá sobre o Adão que as pessoas falam que não é o correto. E Jesus veio assim, deu uma dica mais, do meu ponto de vista, muito mais inteligente para entender essa questão. Mas eu li o 45, agora eu vou ler o 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. O animal também, o animal é uma alma vivente. Mas o animal mesmo, o animal que não é gente, esse não tem espírito. Que a espiritualidade é a inteligência da pessoa. Ela tem mais, ela tem que aproveitar essa, por isso que tem muito dito assim que a pessoa se aproveitar toda a inteligência do cérebro, da inteligência da pessoa, a pessoa
Mas o que acontece muito, eles aproveitam a inteligência mais para coisas materiais, né? Espiritualidade não. Mas, então eu vou ler de novo aqui o 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Ó, aqui ele já está falando em homem. Então já não está falando mais no Adão, mas tem a ver com nós. Então, se a pessoa não se preocupar com espiritualidade, vai ficar mais terreno. Eu vou, depois, ó. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Então, continua dando uma série de dicas na continuação. Mas é muito importante isso aqui. Eu vejo assim que a pessoa não quer entender, não entende, não quer, porque não busca os pontos mais que fala mais sobre essa questão da alma e do espírito. Porque aqui entrou uma parte que assim que eu me lembrei, assim, que fala sobre o espírito, porque tem religiões que até ensinam que a gente vivia sempre em espírito com Deus lá no céu. E a gente já existia antes, assim, antes de vir na Terra com Deus em espírito lá no céu. Mas isso não fecha no que Jesus está ensinando aqui. Porque aqui ele está dizendo que o primeiro é o alma vivente. E depois que é o espírito vivificante. E nunca antes o espírito espiritual. O espiritual é depois que a pessoa tem que procurar entender essa parte toda assim para começar a ser um espiritual. Mas como eu falei, né? Vou fazer assim, eu gravei um vídeo assim bem curtinho, pequenininho. Eu vou começar a fazer mais esses videozinhos mais menor. Porque no geral a pessoa gosta assim de coisa mais rápida, assim, para ver se meus vídeos, assim, se você gostou de falar em vídeo, você gostou da mensagem, inscreva-se no canal. Que eu vou começar a fazer vídeos assim, mais em seguida, assim, vídeo pequeno. E assim se você se inscrevendo e ajuda o canal, e tem aquele like também ajuda bastante. Para você não custa nada, para mim, no meu caso, assim, me ajuda bastante. E assim eu vou aproveitar mais um dito aqui assim, que na Bíblia também está escrito assim, considerai vós uns aos outros. Então eu estou considerando para passar essa mensagem para você. Se você um simples like, está considerando a minha mensagem. Mesmo não sendo assim da maneira que você entenda, mas eu tenho certeza absoluta que eu estou sendo sincero, vou ser mais sincero nos próximos vídeos, eu vou ser mais sincero para ver se... Vou falar mais, não é que eu não seja sincero, né? Mas eu vou me expressar mais sinceramente, assim, falar sobre essa questão, para você ver realmente quem eu sou. Porque a pessoa pode estar pensando assim, não tem uma noção mais apurada sobre quem é o Eldo, né? Então, nesse sentido. Mas espero que você tenha gostado então da mensagem. E fique em paz. E até mais.